As coisas exteriores não podem tocar a alma nem um bocadinho, não conhecem o caminho até ela, não têm o poder de a fazer vacilar ou mudar. Ela vacila e move-se por si própria. Tem os seus padrões de julgamento autoaprovados, e é a eles que se reportam todas as experiências. De certa maneira, a humanidade toca-me de muito perto, tanto mais que estou destinado a fazer bem ao meu semelhante e a ser indulgente para com ele. Por outro lado, e na medida em que os homens, individualmente considerados, dificultam a minha própria atividade, a humanidade torna-se para mim uma coisa tão indiferente como o sol, o vento ou as criaturas do mundo selvagem. É verdade que outros me podem impedir a realização de certas ações, mas não podem obstaculizar a minha vontade, nem a disposição do meu espírito, uma vez que estes sempre se resguardarão e se adaptarão às circunstâncias. O espírito pode vencer todos os obstáculos com vista à ação e convertê-los em avanço no sentido do seu principal objetivo, de modo que qualquer impedimento ao seu trabalho se torna, ao contrário, um auxiliar e as barreiras no seu caminho se tornam uma ajuda ao progresso. No universo, venera aquele que está mais alto, nomeadamente aquele a que tudo o resto serve e que dita a lei para todos. Da mesma maneira, venera o mais elevado em ti mesmo. Ele constitui com o outro uma só peça, uma vez que em ti próprio também reside aquilo a que tudo o resto serve e pelo qual se rege a tua vida. Aquilo que não é prejudicial para a cidade, também o não pode ser para o cidadão. Em todos os casos de prejuízo possíveis e imaginários, aplica sempre a regra: se a cidade não é prejudicada, eu também o não serei. Mas se a cidade for de fato prejudicada, nunca vociferes contra o culpado. Procura, antes, descobrir em que ponto é que a sua visão falhou. Reflete sobre a rapidez com que todas as coisas que existem, ou as que estão a nascer, passam velozmente por nós e desaparecem. O grande rio do ser continua a fluir sem parar. As suas ações sempre em mudança, as suas causas sempre em infindável deslocamento. Quase nada se mantendo parado, enquanto, sempre a mão, se estende para o passado e para o futuro o infinito, o abismo em que tudo desaparece da vista. Nestas condições, seria certamente absurdo um homem arfar, enfurecer-se, queixar-se, como se o tempo dos seus problemas pudesse alguma vez ser de duração contínua. Pensa na totalidade de todo o ser e na insignificante migalha que é a tua parte nele. Pensa em todo o tempo e no instante fugaz que dele te cabe. Pensa no destino e como é insignificante a porção dele que tu és. Uma pessoa está a fazer-te mal? Ela própria que atente nisso. Os seus humores e ações são só dela. Quanto a mim, estou apenas a receber aquilo que a natureza mundo quer que eu receba, e estou a agir como a minha natureza quer que eu haja. Não deixes que as emoções da carne, sejam elas de dor ou de prazer, afetem a porção suprema e soberana da alma. Faz com que esta nunca se envolva com elas. Ela deve manter-se dentro dos seus próprios domínios e manter os sentimentos confinados à sua própria esfera. Se, pela simpatia que impregna qualquer organismo uno, elas se propagam ao espírito, é inútil qualquer tentativa de resistir à sensação física. Só que a razão mestra deve abster-se de acrescentar as suas próprias presunções sobre a bondade ou maldade delas. Viver na terra como tu tensionas, viver daqui para a frente é possível. Mas se os homens não te deixarem, então abandona a casa da vida, mas sem qualquer sentimento de vítima. A cabana está a deitar fumo. Saio. Não há razão para fazer grande questão disso. Contudo, desde que nada desse gênero me obrigue a partir, aqui continuo, dono de mim mesmo, e ninguém me impedirá de fazer aquilo que eu escolher. E aquilo que eu escolho é viver a vida que a natureza impõe a um membro sensato de uma comunidade social. O espírito do universo é social. Seja como for, ele criou as formas inferiores para servirem às superiores, e depois ligou as superiores numa dependência mútua umas das outras.
Repara como algumas estão sujeitas, outras ligadas. Todas e cada uma recebem o que lhes é devido. E as mais eminentes de entre elas estão combinadas de mútuo acordo. Muito em breve, tu não serás mais do que cinzas ou simples ossos. Um nome, ou talvez nem mesmo um nome. Embora mesmo um nome, não seja mais do que um som vazio e repetido. Os homens, na vida, só entregam o coração à vaidade, à corrupção e ao lixo. Os homens são como marionetes a brigar, ou crianças conflituosas que ora são todas sorrisos, ora se desfazem em lágrimas. Fé e decoro, justiça e verdade fugiram da terra de largos caminhos para o Olimpo. Então, o que é que ainda te prende aqui? Os objetos dos sentidos são mutáveis e transitórios. Os órgãos dos sentidos obscuros e facilmente enganados. A pobre alma, ela mesmo, um mero vapor que exala do sangue. E o louvor do mundo, em tais condições, uma coisa vã. E então, recobra o ânimo e espera pelo fim, seja ele extinção ou transformação. E o que é que pensas que é indispensável até que chegue a hora? Ora, que mais podia ser senão venerar e abençoar os deuses, fazer o bem aos homens, ser indulgente e lembrares-te de que o que quer que esteja para além dos limites desta pobre carne e sopro não é teu, nem está no teu poder. Prossegue vigorosamente, não saias da estrada certa no pensamento e na ação, e os teus dias fluirão sempre tranquilamente. A alma do homem, como as almas de todas as criaturas racionais, tem duas coisas em comum com a alma de Deus. Nunca pode ser contrariada do exterior, e a sua bondade consiste na retidão de caráter e ação, e em a isso confinar todos os desejos. Se a coisa não é pecado meu, nem causada por qualquer pecado meu, e se a sociedade não fica pior com ela, por que pensar mais nisso? Como é que ela pode prejudicar a sociedade? Não te tornes presa fácil das primeiras impressões. Ajuda aqueles que precisam na medida das tuas capacidades e tanto quanto eles possam merecer. Mas se a sua queda não envolve nada de moralmente significativo, não deves olhá-los como realmente feridos, porque isso não é uma boa prática. Em tais casos, faz como aquele velho amigo que, à despedida, fingia pedir avidamente o peão da menina escrava, sabendo embora muito bem que aquilo não passava de um peão. Quando no palanque estás a clamar por votos, meu amigo, não estarás tu a esquecer o valor último de tudo isso? Eu sei, mas esta gente dá muito valor a isso. E esse fato justifica que partilhes da sua loucura? Apesar de banido para não importar com a solidão, fui sempre bafejado pela sorte. Porque bafejado pela sorte é aquele que a premeia pelos bons presentes que ela recebe. Os bons presentes de uma boa disposição, bons impulsos e boas ações.